Hoje eu vim falar de toxina botulínica, o famoso Botox. Para pessoas que tiveram AVC, por que se usa e por que tem algumas pessoas que falam que já testaram e que para elas não fizeram efeito? Eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Meu nome é Ludmila Toni, sou fisioterapeuta e há 20 anos trabalho na recuperação, na reabilitação de pessoas que tiveram AVC. E perante a prática, de tanto tempo, eu resolvi criar um canal falando de AVC para você e a página do Instagram de Toni Physio, onde eu trago conteúdo a respeito do acidente vascular cerebral com bastante frequência e os mais diversos possíveis, que eu tenho certeza que vão te ajudar de alguma forma a trilhar esse caminho de recuperação de forma mais tranquila ou de forma mais assertiva. Hoje eu vim falar de Botox. Esse é um tema que gera muita dúvida. E muita gente fala, para mim não funcionou, outros falam, para mim foi ótimo. O que a gente tem que entender é o seguinte: o Botox, ou a toxina botulínica, é muito conhecido, para estética, para colocar no rosto, para tirar ruga, enfim. E é realmente a mesma medicação. É uma toxina que, quando aplicada ao músculo, ela faz o músculo paralisado temporariamente. E geralmente a gente aplica no músculo espástico da pessoa que teve AVC. É um quadro comum de acontecer após o AVC, a espasticidade, ou seja, aquele músculo mais duro, mais rígido, a mão fica mais fechada, o braço fica mais dobrado, o pé fica mais caído. Isso acontece porque os músculos que fazem esse movimento de fechar a mão, de ir com o pé para baixo, dobrar o cotovelo, estão em estado de tensão, de contração o tempo inteiro, então eles precisam relaxar. Então se aplica toxina naquela região para eles relaxarem temporariamente, Então tem uma contração muito maior do que deveria ter naquele momento. E aí, obviamente, existem alguns passos, a se tomar, assim, em relação à aplicação de toxina botulínica. Obviamente que o médico, o fisiatra, o neurologista que fazem a aplicação, mas eu acho que tem algumas coisas que são interessantes a gente saber antes mesmo de falar, não deu certo e eu não vou aplicar mais, Primeiro, dependendo da quantidade de músculos que você precisa aplicar, você tem que dividir a dosagem daquela medicação. Existe uma dosagem máxima por quilo de peso, por idade, enfim, que você precisa mesmo, que você pode utilizar, que o médico, no caso, pode utilizar no corpo daquele paciente. Então, existe um limite. Então, não dá para sair aplicando, médico nenhum faz isso, uma dosagem além da máxima segura, para ter uma segurança realmente. Geralmente, na primeira aplicação, se faz uma dosagem inicial menor, a gente está falando de uma toxina, e aos poucos o médico vai tentando adequar ali a uma dosagem um pouco maior. Mas médicos que fazem a toxina aplicação com ultrassom, às vezes conseguem ter um melhor entendimento aonde aquele músculo está contraindo mais, porque através do ultrassom você consegue ver a estrutura ali da fibra muscular e isso dá alguns indícios de uma potência, de uma contração muito maior numa região do que em outra, e aí direciona a aplicação em termos de localização de forma mais precisa. Pode ser que na primeira vez você aplique e você não vê resultado algum. Isso acontece sim com alguns pacientes, às vezes porque foi uma dose menor, e aí é interessante ir aumentando a dose progressivamente, e isso precisa ser feito progressivamente para ter o critério de segurança aí, uma vez que a gente está aplicando uma toxina no paciente. Então precisa ser feito com segurança. Fazer a toxina e não trabalhar a fisioterapia nesse período de efeito da toxina, que geralmente é uns 3 meses, e em algumas pessoas pode ir até um pouquinho mais, é um pouco meio que a gente chama aqui de chover no molhado. Tipo, você faz, você melhora e fica mais molezinho, vamos dizer assim, a mão, mas aí depois que acabar o efeito, a mão pode voltar a fechar. Então, nesse período, por exemplo, se a mão fecha, você aplicou Botox nesses músculos que fecham a mão, ou o punho dobra, aplicou aqui onde o punho dobra, e aí você viu que você conseguiu deixar a mão mais aberta, ou o punho mais na posição neutra. Então você tem que aproveitar para tentar ativar esses músculos aqui do lado contrário, para na hora que o efeito do Botox acabar, esses daqui, não voltem com
tanta contração como estava antes, né? E aí você consegue, independente da ação do Botox, manter aquela posição. Isso é gradativo, é um trabalho gradativo do fisiatra com o fisioterapeuta, do fisioterapeuta com o neurologista, o médico que vai aplicar a toxina. Estar junto com o fisiatra e com o neurologista, no caso nossos fisioterapeutas, é fundamental, porque às vezes o médico avalia num retrato, num corte específico de tempo. Então ele foi lá na consulta e naquele momento, vamos dizer que a espacidade esteja muito alta ou não esteja tão alta. Então é num corte específico, é só no momento. Nós fisioterapeutas atuamos ali constantemente com o paciente. Então a gente sabe mais ou menos qual músculo que geralmente está mais contraído, que está com um aumento da espacidade de forma real mesmo. E aí a gente consegue direcionar isso melhor, né? Músculos, por exemplo, dessa região de ombro, às vezes precisam, pacientes que rodam muito o tronco, às vezes precisam de aplicação da toxina e muitas vezes isso não é feito. E a gente também tem que tentar entender que é um processo, então talvez você precisar várias vezes fazer a aplicação de toxina. Muita gente fala que não tem acesso, mas o SUS geralmente fornece. Aqui a gente consegue, através do SUS, tanto a aplicação quanto a própria medicação. E não sei como é que funciona aí na sua cidade, mas acredito que, né, o trâmite burocrático aconteça em qualquer região do país, mas a gente viabiliza a aplicação em vários pacientes nossos. E, obviamente, que antes mesmo de pensar na toxina, os médicos, os neurologistas, pensam em algumas medicações que não são invasivas, né, que não é agulha lá com a toxina, né, no músculo, para ajudar o controle dessa espacidade. Então, existem medicamentos para isso. Então, vale você testar, você tomar, você ver que se talvez eles possam ser efetivos. Quando é que o medicamento já não é tão efetivo e que se pensa numa aplicação de toxina? Quando mesmo tomando medicamento, numa dosagem boa, grande, né, que o médico prescreveu, você não tem impacto sobre, né, aquela rigidez, isso, aquela espacidade. Isso dá em graus mais elevados de espasticidade. E aí realmente precisa se fazer a aplicação de toxina. Mas antes, eu queria convidar você que teve um AVC ou você que cuida de alguém que teve um AVC para assistir a minha aula sobre espasticidade, que é aquela sensação de rigidez, dureza que pode dar em metade do corpo. A sua mão, seu braço, seu pé pode ficar mais duro, o pé pode ficar mais caído. Isso pode ser a espasticidade, que é o aumento do tônus muscular, e é importantíssimo você saber o que é, com clareza, com detalhes, saber o que fazer e como controlar alguns fatores que podem ser controlados. Será que existem hábitos e fatores que podem gerar mais ou menos espasticidade? Eu vou te explicar tudo nessa aula que está disponível agora mesmo para você assistir de graça. Basta clicar no primeiro link abaixo desse vídeo, preencher os seus dados, simples assim, e assistir. Te espero lá! Bom, espero ter ajudado. Espero que você não desanime na primeira, na segunda. Pense em todas essas variáveis aí que precisam ser controladas para você programar de forma melhor possível a sua aplicação e que ela dê cada vez mais resultado. Espero ter te ajudado. Se eu te ajudei, divida, compartilha esse vídeo com outras pessoas, porque às vezes tem gente aí nessa fase de aplicar e não sabe o que fazer, ou então já aplicou e acha que não vai fazer efeito, e que pode talvez esclarecer alguma dúvida sobre tudo aquilo que eu tô falando aqui. E no mais, eu tô sempre aqui, falando de AVC pra você. Até mais!